Olá! Hoje a nossa aula é sobre a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa foi um período de muitas transformações econômicas, políticas e sociais que aconteceram lá na Inglaterra. Um dos principais fatores para essas transformações políticas e econômicas foi o desenvolvimento da indústria têxtil. A Inglaterra passa a se desenvolver industrialmente e isso acaba fazendo com que essa indústria ela necessite de novos espaços para produzir matéria-prima. E uma das principais matérias-primas da indústria da época era a lã de ovelha. Então, eles precisavam de espaço, de terra para criar ovelhas, e por isso eles acabaram, né, expulsando muitas pessoas que viviam no campo em situações precárias e praticando uma agricultura medieval ainda, né, mas isso acabou provocando miséria, fome e revolta da população camponesa inglesa na época. O aumento da esquadra naval, né, por causa da industrialização, a Inglaterra passou então a desenvolver a sua frota naval para fazer o transporte das mercadorias industrializadas, ampliação do comércio e a questão do cercamento dos campos para a criação de ovelha, provocando um êxodo rural, né, levando esses camponeses para a cidade, aumento de quantidade de desempregados nas cidades. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas não tinham qualificações para trabalhar na indústria e, por isso, elas acabavam ficando desempregadas, vivendo, né, às margens da sociedade como mendigos. E o fortalecimento da burguesia. Quem que é a burguesia? São as pessoas mais ricas daquela sociedade, são aqueles que detêm o poder econômico, porém não o político. Quem é que tinha o poder político? Os reis. Então, nessa época, ainda existiam, né, os grupos que apoiavam os reis e existiam os grupos que eram contrários aos regimes absolutistas vigentes na Europa. E na Inglaterra não foi diferente. Então, quem eram os pares? Era aquela aristocracia tradicional, os grandes proprietários de terra. Eles eram contra o regime absolutista. A burguesia eram comerciantes, banqueiros, professores, profissionais liberais, etc. A gentry era uma pequena e média nobreza rural, tinha mentalidade capitalista, era formada por agricultores, tinham ligações com a burguesia devido ao comércio, mas na verdade eles não faziam parte da burguesia. Eles queriam ser ricos, mas na verdade não eram, né? A gente tem alguns exemplos no Brasil até hoje, né? Os yeomen eram granjeiros, pequenos proprietários de terra, lavradores, arrendatários e buscavam mudanças porque eles pagavam impostos muito altos sobre o uso da terra. E os camponeses eram os desterrados, aqueles que não tinham terra graças à política de cercamentos. E o proletariado, né, ou o proletário, eram os trabalhadores assalariados das indústrias. No campo religioso, né, os católicos, os anglicanos, apoiavam o regime absolutista. Eles queriam que os reis absolutistas continuassem no poder. Já os calvinistas, os presbiterianos, os puritanos eram contra o regime absolutista. E isso acabou provocando, né, uma grande crise no antigo regime, né, ou regime absolutista. E aqui a gente tem um exemplo, né, de Henrique VIII, o rei da Inglaterra, que através do ato de supremacia torna o rei a autoridade maior religiosa na Inglaterra, concentrando assim o poder político e religioso nas suas mãos. E isso fez com que ele então não obedecesse mais às regras do Papa. Maria I, filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão, ela era católica e ela começa a perseguir os anglicanos. Já aqui a gente tem Elizabeth I, né, filha de Henrique VIII e Ana Bolena, ela era anglicana e no apogeu do absolutismo ela governou de forma conciliadora. Aqui a gente tem Jaime I, né, da dinastia Stuart, lá da Escócia.
o fortalecimento, ele pregava o fortalecimento do poder do rei e ele passou a perseguir católicos e calvinistas. Aumentou os impostos para financiar o luxo da corte. Carlos I, ele foi obrigado a assinar a petição de direitos, dissolver o parlamento. Ele era considerado um déspota esclarecido, né? Uma pessoa que vivia naquela sociedade burguesa, porém ele não se considerava um burguês, ele não aceitava a forma como ele vivia. Concessões, ele fez várias concessões a católicos devido à sua esposa ser católica, a imposição do anglicanismo aos calvinistas, guerra civil, necessitava de recursos para o parlamento e aí ele não consegue controlar o mesmo e o dissolve. E novamente acontece uma guerra civil. E estavam a favor do rei os cavaleiros, né, os grandes latifundiários anglicanos e católicos, e estavam contra o rei os cabeças redondas, os gentry. Por que eles eram chamados de cabeças redondas? Porque naquela época usava-se o corte de cabelo, aquele corte de cabelo tigela, quando coloca a tigelinha na cabeça e corta o que sobra por baixo. Então, acredito que muitos meninos aí da turma já tiveram esse corte de cabelo na infância. Ele é normal, né? Hoje em dia não tanto mais, mas há alguns anos ainda era moda nos meninos cortar o cabelo dessa forma. Hoje em dia costumam seguir as modinhas dos jogadores de futebol, dos jogadores de jogos eletrônicos e etc, né? Mas na época os cabeças redondas receberam esse nome por causa do corte de cabelo. E ele acabou sendo decapitado por causa das atitudes que ele tomou durante o seu reinado. Oliver Cromwell, quem era Oliver Cromwell? Ele era o ministro, né? Mas ele acabou implantando a República Puritana lá na Inglaterra, ele era calvinista, ele acabou fechando o parlamento com o apoio do exército, ele acabou reprimindo, né, os grandes proprietários desejosos às reformas agrárias e ele acabou, então, implantando, né, o comunismo agrário naquela época. Ele também editou os Atos de Navegação em 1651 e isso acabou provocando o desenvolvimento naval e do comércio inglês. Ele acabou dominando a Irlanda e a Escócia, o que acabou provocando conflitos com essas localidades, e ele fez uma forte repressão a católicos e anglicanos, confiscando os bens da igreja anglicana para a calvinista. E era um governo altamente ligado aos interesses da burguesia, mas mesmo assim ele não se manteve no poder. Carlos II acabou assumindo através da restauração, né, por medo das revoltas populares. O rei tem que garantir a anistia e a posse das terras confiscadas. Ele acabou enfrentando muitos atritos com o parlamento e nesse período surgem dois partidos políticos. Tory, que era a favor do rei, e o Whig, que era contrário ao rei. Já Jaime II era irmão de Carlos II e ele implantou uma política pró-católica lá na Inglaterra. E ele também era a favor das tendências absolutistas. Guilherme III assumiu o poder com a Revolução Gloriosa e teve poderes limitados ao máximo pelo parlamento. Por quê? O parlamento implantou a Bill of Rights, que é uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, na qual o rei reina, mas não governa. Então, ele é mais uma figura decorativa, como é até hoje lá na Inglaterra. A rainha Elizabeth, né, a tia Betinha, né, como muitos estão chamando, pobrezinha da rainha, virou meme na internet. Ela é a rainha da Inglaterra, porém, na verdade, ela não governa, pois quem governa mesmo é o primeiro-ministro inglês. Ele deu liberdade de imprensa, somente o parlamento decide sobre os impostos.
Também criou liberdade individual e de propriedade às pessoas, criou o habeas corpus e o júri popular, coisa que até então não existia. O que é o habeas corpus? É o direito da pessoa responder um processo em liberdade, seja por um crime, por qualquer crime que for, né? Se o juiz julgar que é pertinente o pedido, ele liberta o prisioneiro para que ele responda em liberdade. E também o júri popular. Antes, quem decidia apenas era o juiz, e a partir da implantação do júri popular, o juiz decide juntamente com esse júri popular formado, né, por pessoas idôneas da sociedade.